Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como usar um notebook que você tenha eventualmente conseguido um aí, com defeito, como desktop para o seu uso no dia a dia aí, se você não tiver muita demanda de processamento nos seus afazeres aí como usuário de computador, né? Então, como é que esse negócio funciona? Aí você vai nessas feiras do rolo aí, ou acha no lixo, um netbook, alguma coisa assim, e você nota que ele não dá tela, mas você consegue escutar aquele barulhinho que normalmente tem, né, do Windows quando ele inicia, ou então o disco, ou então o LED do HD é, em funcionamento em que dá a impressão normalmente que o computador está funcionando, só não está dando tela. Aí, de acordo com o valor do conserto ou não, você pode consertar ou não, e também, dependendo do caso, você pode desmontar esse notebook e usar ele como desktop, talvez em substituição a alguma máquina que você tenha com defeito aí, ou então para usar no lugar do celular, porque tem coisas que não dá para fazer no celular que você faz no desktop mais facilmente. Então a gente vai ver isso aqui. Então eu estou aqui, eu estou rodando, inclusive fazendo esse vídeo nesse computador aqui, ó. Isso aqui é um Intel Core i3 31, é um processador bem, em termos de hoje em dia, né, bem fraquinho, mas já era pior. Eu achei não, esse aqui era um notebook que eu tinha, só que ele deu defeito na tela e na parte de vídeo. E, pô, para mandar consertar ele é quase 800 pratas. 800 pratas eu compro um novo, juntando mais um pouquinho, ou um bom usado, e eu preferi fazer ele como desktop, já que eu fiquei sem computador num dia desse aí, por essa mesma razão eu estava fazendo basicamente tudo pelo celular. Então, esse aqui era um i3 2348, quer dizer, uma versão anterior a essa aqui, e eu pesquisei lá no Mercado Livre, né, um processador compatível com essa placa-mãe, que, por exemplo, a gente pode vir aqui, é uma placa-mãe Acer, né, esse aqui era um Acer, é um 471-6474, se eu não me engano, o modelo HM77, né, do chipset e tal, e aqui você tem o CPU que está agora usando. Antes, o outro lá também eu acho que era SandBridge, se eu não me engano, esse aqui é um IVBridge, e eu poderia colocar, segundo lá o site de compatibilidade de processamento, eu podia colocar também um i5 aí de terceira geração, mas aí a dissipação desse processador que é de 35 watts já pularia para um de 45, e isso podia sobrecarregar aí os circuitos da placa. Mas então eu preferi manter o mesmo processador, uma geração acima, mas com o mesmo TDP do sistema anterior. Também podia colocar um i7 de segunda geração, que também, segundo lá o site, deixa eu ver se eu achei ele aqui, blá, 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 blá. Cadê? O upgrade está aqui. Segundo o site, ele teria o dobro. Aqui, SandBridge, como eu falei. Então, esse aqui é o que tinha antes, era o i3-232, esse aqui não, era o 2348 no caso, e eu poderia substituir ele por esses processadores aqui, inclusive um i7, o problema é isso daqui, seria o TDP. Inclusive aqui também, já tem outro TDP mais alto, podia. Aí, por exemplo, você tem aqui o 2328, e você tem aqui o lance de performance da mesma geração, o i7 2760, quer dizer, 2,5 vezes mais rápida do que esse 3, 2760. Só que com TDP de 45 watts. E se você procurar no Mercado Livre, o preço de um processador desse está quase tão caro quanto um processador novo. Engraçado isso, um processador novo, quer dizer. Então, só para dar uma bisoiadinha, vamos ver se eu acho lá. A gente vem aqui. Ai, porra. Mercado Livre. Vamos ver quanto é que está o preço dessa trolha. Aí, você parece que está de sacanagem, né? Um processador desse custa 385, sendo que um processador mais novo, mais atual, de 2021, 2022, está mais ou menos isso daí, 439. Quer dizer, parece brincadeira que as coisas que você quer comprar hoje em dia, as peças de informática estão tão caras
assim do que estava há algum tempo atrás. Mas, beleza. Aí, esse meu processador, ele custou quanto? Deixa eu ver, o 2368, né? 2368. É o 31, vamos botar lá. E 3, 2348M. Não, é 31, pô. 3110M, agora sim. Ô, saco. Aí, 60 pila, 127 pila, dependendo aí do modo que você está fazendo e tal. Então, esse no meu caso, eu falei, né? Esse processador ele deu defeito. Para consertar custava caro pra caramba, então eu preferi então tirar a tela fora. A tela ela tá branca, né? Então deu o defeito tanto na parte da tela quanto na saída de vídeo, que é na porta de vídeo de saída para essa tela aí, para consertar não valeria muito a pena não. Aí para não deixar o computador parado aí, eu tirei a tela fora, desmontei na verdade ele todo e ele ficou mais ou menos assim em cima da minha bancada, ligado numa televisão com entrada para computador, né, HDMI e tal, de 32 polegadas. Então tá aqui, essa aqui é a placa-mãe, esse aqui era o Acer, não sei o que, e basicamente nele, o que eu fiz aqui? Eu tirei ele todo. Se eu fosse um cara mais caprichado, eu poderia fazer uma base de plástico ou de madeira para usar parafusos espaçadores e tal, para deixar ele de um modo mais assim fixo, que eu pudesse até, inclusive, levar comigo. Mas como eu sou corno mesmo, eu botei largadão em cima da mesa do computador, aí tá aqui o SSD que era dele, né? Aqui a parte do cable flat, onde tem duas saídas, ou entrada, né? USB, tem uma outra aqui, estou usando a saída VGA do computador, tem aqui o HDMI, aqui são os alto-falantinhos, que eu uso caixa acústica ligada num aparelho de som, 4 GB de memória, 2 GB, que agora com esse upgrade de processador, eu posso usar memória de 1600, isso aqui é memória de 1333, DDR3 ainda, lógico. E o que eu fiz aqui? Esse cooler ele não estava com tanta eficiência térmica assim quando estava dentro do gabinete lá do notebook. Então, por isso que eu preferi deixar ele abertão aqui assim. Eu podia até usar a base dele, abrir um buraco na parte de baixo para esse dissipador aqui passar, porque esse dissipador ele não é dele. Eu coloquei em cima da base dele aqui, né? Esse aqui é um dissipador de chipset, que poderia ter colocado aqui também. Cortei aqui umas aletazinhas e fixei ele com essas fitas de zip tape, né? Zip tape, ou então o pessoal chama de enforca-gato, para fazer o contato térmico com a base de alumínio desse suporte aqui, e embaixo está lá o processador bonitinho e tal. E com isso, né? Esse processador aqui, inclusive, tem a operação dele de temperatura vai até 90 graus, o outro ia até 80. E aqui a gente vê lá 56 com atividade de disco, né, 21%, 67 de memória. E tá aqui rodando Linux bonitinho e tal. E com isso aqui eu fiquei com um desktop interessante, porque ele faz conversão de vídeo a 30 frames por segundo, que é mais ou menos próximo por exemplo, de um i3 de quarta geração, desktop de verdade mesmo, que faz esse trabalho com 45, 60 frames por segundo aí. E aqui está funcionando bonitinho. Vamos ver outras coisas aqui. Então tá aqui. USB do teclado, aqui a parte de áudio, né? Esse aqui, a parte de áudio não, aqui é o microfone, aqui é a parte de áudio ligado no aparelho de som, aqui o VGA, como eu falei. Estou usando a placa de rede dele interna. Eu poderia também usar o Wi-Fi que está aqui, mas com placa de rede eu consigo lá os 20 megas de download por segundo da minha conexão de 200 do Oi Fibra. E aqui é o extensor que eu falei, o USB, que fica do lado de cá do processador da placa-mãe, e do outro lado fica uma portinha lá
física colada na placa, e eu posso usar depois um hub USB se eu tiver que fazer outras coisas aqui, botando nessa porta que está sobrando. Então, o funcionamento basicamente é o mesmo, né? Pode não ser a coisa mais bonita do mundo, esse troço todo jogado aí em cima do gabinete e tal, mas funciona, e você pode, além de usar ele com o seu dia a dia aí de uso de desktop, se você não for um cara muito cheio de toque, ou um cara ou uma cara, né? Que não pode ver uma poeirinha que se peida todo, não quer sentar na cadeira, aquela palhaçada de sempre. A gente vê em algumas pessoas aí. E aqui está a parte também da fonte, né? Que era presa no gabinete, tive que deixar assim meio que flutuando, para não dizer jogado. E aqui está aqui o conector da fonte que está num móvelzinho mais aqui do lado dessa minha, entre aspas, bancada. Aí eu podia ser um cara mais caprichoso, como eu falei, né? E botar isso aqui tudo numa plaquinha, num substrato aí qualquer, mesmo que ficasse assim pelo lado de fora, para ficar mais fixo, né? E eu podia até levar esse negócio comigo aí para ligar em algum outro local aí dos atendimentos de informática que eu faço, mas como eu sou preguiçoso, isso aqui é para meu uso mesmo, então fica desse jeito, tá funcionando, fica até fácil, por exemplo, se eu quiser colocar com esse processador aqui eu consigo no máximo 16 gigas de memória, e agora com esse processador novo, o antigo, né? O antigo era 16 megas de memória, e com esse aqui eu consigo agora 32, eu posso colocar 2 pentes de 8, 2 pentes de 16, um 666, e melhorar também a performance do conjunto de um modo geral, mas assim, do jeito que está, para não ter que fazer muito investimento numa coisa que já está muito defasada em relação ao que se tem hoje em dia, que é mais fácil você então comprar logo um desktop ou um notebook mais novo, com mais recursos, se você tiver também recurso para poder bancar esse investimento inicial aí. Como eu não tenho, eu sou um duro da vida, então essa aqui é uma coisa que o usuário pode usar, dizendo, lembrando que isso aí pode se achar em feiras de informática, que tem jogado por aí, usados, entre aspas, com defeito, que você pode ir no Mercado Livre perguntar qual é o defeito, o cara diz que não dá vídeo, mas, por exemplo, aí você pergunta para o cara, mas tem som quando você liga o computador? O LED do HD, se tiver, ele fica aceso, coisa e tal. Se isso acontece, é porque, com quase toda certeza, a parte principal do notebook, que é a placa-mãe e o processador de memória, estão funcionando. O problema é o seguinte: computadores mais velhos, quando você usa a saída de vídeo, ela só vai estar disponível quando o sistema operacional estiver ativo, né, por causa da ativação das portas e tal, mas tem notebooks aí em que você consegue já visualizar a BIOS direto no monitor externo, sem você precisar acionar nada de tecla aí no seu desktop. Então, dependendo do note que você achar aí com defeito para você usar, você tem que colocar um HD que já tem um sistema pré-instalado, e a partir dali, já com os drives mínimos, você vê o que você está fazendo, e depois você instalar os drivers da placa-mãe, dos acessórios e tal, e você tem um desktop válido para você usar no seu dia a dia aí. Lembrando que pode haver também uma necessidade de você configurar qual é o tipo de monitor que você vai usar, porque nesse tipo de configuração, por exemplo, vamos vir aqui no configurações. Aqui no Linux, isso no Windows também. Deixa eu ver aqui, multitarefas, cadê telas? O sistema ele detecta as duas telas. Você tem a tela embutida, mesmo que ela não esteja conectada, e ele também detecta a segunda tela, que é desses monitores externos, para você fazer, ou para você clonar a tela, e assim você tem duas telas iguais na tua frente, em dois monitores diferentes, ou você faz a extensão do desktop, que você pode, por exemplo, numa tela você tem o desktop principal, e na outra você vai jogando telas, janelas dos programas secundários que você não quer fechar, mas você precisa olhar eles aí de vez em quando, para não ter que vir aqui minimizar e tirar o foco da janela principal que você estiver trabalhando. Então, é necessário então você fazer uma espécie de você configurar para você só, por exemplo, usar a tela como tela principal, a tela secundária, e depois fazer a configuração de resolução de tela e aquela coisa toda, para você poder usar o seu desktop
normalmente a contento aí do seu dia a dia. Sempre lembrando que o bom é, se você for fazer esse tipo de compra, ou se você ganhar de alguém, se você for comprar, você tem que perguntar para o cara esses detalhes. Não vale muito a pena você comprar sem olhar o equipamento, né? A não ser que seja muito barato. Por exemplo, você comprar um computador desse a 100 pratos, se não for roubado, 100 pratos, se você perder 100 pratos numa coisa que não está funcionando, até que não é tão ruim. Eu fico puto, mas não é tão ruim. Por exemplo, eu arrisquei a comprar pela internet esse processador aqui, vi lá qual era as vendas que o cara já tinha feito, a reputação no Mercado Livre e tal. Comprei, esse processador custou 50 pratas e funcionou de primeira aqui na minha máquina. Fiz todas as perguntas para ele, mesmo sendo técnico de informática, eu quero que o cara responda para eu ter algo escrito para um eventual problema com a venda, eu poder recorrer lá no Mercado Livre para recuperar minha grana e não ficar naquela de a palavra do cara contra a minha. E está aqui. O próximo passo aqui para deixar isso aqui legal é colocar um cooler de chipset nesse chipset aqui, que ele esquenta pra caramba também, que era também uma das broncas que eu tinha desse notebook da Ace, que ele esquenta pra burro. Vou colocar um coolerzinho aqui, depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer a fixação. Se bem que já tem 2 buraquinhos aqui, eu posso botar 2 separadores, 2 espaçadores, né? E um cooler preso aqui também com fita com essa enforca gata aqui, para deixar ele também, até com cooler, para deixar ele com uma dissipação de calor mais adequada. Aí, no caso aqui, se você não usar a placa de vídeo, a gente tem que saber o seguinte: os notebooks, eles têm a antena da placa de vídeo que vai na berola, ela entra na tela do computador. Por exemplo, digamos que essa aqui seja a tela do computador. Então, ele entra numa das hastes de sustentação aqui da tela do computador e vai fazendo e envolve a tela inteirinha, né, dependendo do modelo, para funcionar como antena. Então, se você cortar fora a antena, mesmo que seja assim próximo da base, você deixasse uns 4 dedos, 5 dedos, 10 centímetros, né, de fio, talvez ele não pegue direito a sua internet aí. Então, você pode comprar um aqueles USB, aqueles mini Wi-Fi, né? Que você parece aquele receptor de mouse nano. Você coloca lá, como é esse caso aqui, ó. Cadê? É esse aqui? Não, esse aqui eu já estou usando. Que é esse aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Você perde uma porta, mas pelo menos vai ficar com a sua internet funcionando a toda, porque esse receptor sem antena funciona melhor do que esse daqui com antena. Sem dizer que ele é mais atualizado, né? É padrão N, esse aqui, se eu não me engano, é padrão G, então só chega a 6 megas por segundo, se eu não me engano. Isso aqui passa fácil dos 15, né? Mesmo tendo uma conexão de 200 megas aí. Então, e na internet se você procurar, você tem vários vídeos aí que mostram como você integrar esse tipo de adaptação, né, de um notebook para desktop. Alguns de um modo mais caprichoso, fazendo até caixa, inclusive, com saída do USB e tal, mas isso aí, como eu não tenho essa habilidade toda de deixar esse negócio do jeito, se fosse para fazer isso, eu usava a própria carcaça do outro notebook, abria um buraquinho na parte de baixo dele para usar como parte de cima, para passar esse cooler aqui, e eu teria, então, entre aspas, um desktop levável de um lugar para o outro aí, mas como é para meu uso pessoal fixo mesmo, então achei mais prático deixar desse jeito assim mesmo. Aí fica por conta de vocês aí e tal. Aí você vai perguntar, pô, e o lance da bateria? Tá aqui, ó. Você pode usar também uma bateria, mas como você pode até inclusive botar a bateria dele aqui, né? Só que essa também é uma bateria que já está viciada, ela só aguenta 5 minutos e morre. Mas você pode enfiar ele aqui na bateria e ter um desktop funcionando, deveria pelo menos, né? Já que você vai usar um televisor externo, se faltar luz, você vai ficar sem computador. A não ser que você tenha um no-break aí para suprir a necessidade. Aí, por exemplo, nessa placa aqui, eu usava esse computador aqui com um segundo HD aqui no lugar do drive de DVD. Tem um equipamento que se chama CAD. Deixa eu ver se é CAD mesmo. CAD DVD.
Eu acho que é assim. Grade DVD. Que é isso aqui. Tem de 8 mm, tem de 12, tem de 9. Esse aqui tem de 9 e de 12. Você bota o teu HD aqui, ele pode ser SSD ou HD normal, mas tem que ser aqueles notebook, aqueles de HD de ou SSD, né, de 2,5, né? Aqueles que se usam em notebook. Aí você pega isso daqui e ele encaixa certinho no espaço onde seria o. Tá aqui, ele tem a forma exatamente de um DVD do G Notebook. Aqui ele tem a porta, essa aqui entra, né? E ele vem com um acabamento em que você pode colocar aqui, ou você usa o próprio acabamento que vem no card, ou você solta o acabamento da tampa do seu DVD lá do notebook e você consegue encaixar ele aqui e nem parece que você está com uma adaptação técnica alternativa para ter dois HDs na sua máquina aí. Essa aqui, inclusive, eu usava, cadê? Inclusive, eu usava esse aqui com Linux, que é o que eu estou usando aqui, e esse outro aqui era com Windows quando eu tinha ou tenho que fazer alguma coisa no Windows. Eu só tirei porque eu achei besteira ficar com os dois discos aqui. Quando eu precisar do Windows, eu desligo, coloco aqui e depois eu seleciono aí qual disco que eu vou querer dar boot no sistema. Então, é isso aí. Se você tiver assim meio que no pendura igual a mim aí e pintar uma oportunidade dessa de usar um notebook como desktop, você precisando de um e não tendo grana para montar ou comprar, você pode usar essa, entre aspas, solução até você ter mais condições de ter um equipamento mais adequado ao seu uso, mas esse aqui vai funcionar na maioria das situações aí. Você pode usar isso aqui como um servidor de um gateway de internet, um servidor DLNA, ou então fazer telecentros, né, com sucata de notebook também. E no seu dia a dia normal aí, internet, assistir vídeos, editar documentos de pacotes Office, fazer edição de vídeo, de áudio, coisas do gênero aí. Claro que para jogar é uma bosta, mas para 90% do que se faz no 80%, né? Para 80% do que se faz no computador, isso aí dá e sobra. Não precisa ser nada assim de caramba, tecnologia marciana e o cacete, que o pessoal gosta de fazer frufru aí nas máquinas, né? Enche de luzinha e o cacete. Cada um tem seu gosto. Eu também tenho essa minha vibe aí de viadagem no computador. E é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Você assina o canal, dá um joinha, comenta, peida, fuma, arrota, mostra pros amigos aí, divulga nas redes sociais aí. Também, se não gostou, eu quero que se exploda, que eu tô cagando. E depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí, sobre qualquer coisa. Então, valeu!